Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Confessional Podcast. Hoje temos a alegria de contar com a presença do Reverendo Paulo Brasil num papo descontraído sobre princípio regulador do culto. Então nós convidamos você para participar conosco desse momento de edificação. Vou chamar o Reverendo Rodrigo, que vai apresentar o nosso convidado. Reverendo Paulo Brasil, ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, aqui no Recife. Ele é marido de Eudália, pai de Paulo, Davi e Ana. E além disso, ele é formado aqui pelo Seminário Presbiteriano do Norte, aqui em Recife, mestre em Antigo Testamento pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e mestre em Linguística pela Universidade Federal do Piauí. Seja muito bem-vindo, Reverendo Paulo. É uma alegria tê-lo aqui conosco e nós damos as boas-vindas para a sua pessoa aqui conosco. É alegria poder estar com vocês também, falando de um tema, apesar do ambiente descontraído, um tema tão precioso para a vida da igreja e de grande valor para a nossa IPB, não é? Para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para todos os que desejam verdadeiramente adorar a Deus. Amém. Acho que uma dúvida que sempre está em torno do que significa o princípio regulador do culto é, até mesmo antes de pensá-lo, será que ele tem uma fundamentação bíblica? Né? Isso gira, né, em torno das discussões, e eu queria que você pudesse começar falando para a gente um pouco aí quais são os princípios bíblicos, né, os textos bíblicos realmente que nos trazem aí a ideia do princípio regulador do culto. Ok. Na nossa confissão de fé, no capítulo 1, ela descreve que a doutrina bíblica, aquilo que é importante para a vida, para a fé e para a vida do crente, né? Ela ou está explicitamente revelada na Escritura, ou ela não é a derivada da Escritura, ela é logicamente deduzida das Escrituras. Então, a boa doutrina, ela não é aquela simplesmente que tem um versículo para fundamentar, mas aquela que tem um lastro teológico que percorre do Antigo ao Novo Testamento um princípio que nos ajuda a entender. Então, se nós pensarmos em versículos, nós temos versículos como Deuteronômio capítulo 4, não é? Provérbios, você tem Apocalipse, no último sessão de Apocalipse, quando descreve que nada pode se acrescentar às Sagradas Escrituras. Nós temos também, não é, a declaração do próprio segundo mandamento, que nos ensina que nós devemos adorar a Deus da forma como Ele determina. Então, o primeiro mandamento diz a quem eu devo adorar, o segundo mandamento diz como eu devo adorar. E esse mandamento, ele é diluído nas Escrituras e aprofundado, não é? Talvez a palavra diluída não seja melhor nesse momento, mas ele é melhor compreendido no decorrer da Escritura. Sim. Quando nós vamos entender claramente o significado, não é, de Deus determinar o modo como Ele deseja ser adorado. Então, os nossos pais, dentro da confissão de fé, né, eu digo os nossos pais, entenda aí os puritanos, ou a nossa herança teológica, né, eles compreenderam o segundo mandamento nessa perspectiva, como sendo aquilo que Deus proíbe no culto e o que Ele requer do culto. Certo? Então, a base, fundamentalmente, diríamos, está no próprio princípio do segundo mandamento. Eu costumo pensar, quando eu penso no princípio regulador do culto, no presente que eu dou para minha esposa. Minha esposa, ela gosta muito de flores, mas eu gosto de chocolate. Então, estou na rua, penso nela e compro chocolate. Porque, afinal de contas, não se come flores. Aí eu vou lá, dou o chocolate para ela, mas a pergunta, no final das contas, é: eu agradei a ela ou agradei a mim quando eu comprei o chocolate? E quando eu penso no princípio do culto, quando eu me coloco para adorar a Deus, quem eu estou querendo realmente agradar? Eu acho que essa pergunta, ela é respondida, como você mesmo disse, não num texto bíblico, mas em toda a Escritura, quando fala sobre o próprio Deus. A quem nós devemos glorificar? A quem nós devemos agradar? Esse é um elemento interessante, Ronaldo, porque
se você olhar a organização dos mandamentos, vamos pensar aqui. E, primeiramente, na primeira tábua da lei, que vai do 1º ao 4º mandamento. Eu poderia dizer, o primeiro mandamento diz a quem eu devo adorar. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento vai dizer como eu devo adorar. Não farás para ti mais de escultura. E aí vem os detalhes. E o terceiro mandamento diz o que eu devo falar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É interessante que Lutero, comentando esse texto, é lá que ele encontra o fundamento para orar. É interessante isso. Para Lutero, não orar é como você quebrar o mandamento não adulterar. Certo? Não adulterarás. Por quê? Porque ali o Senhor está me ensinando como falar com ele. Então, ele extrai o conceito da oração do próprio terceiro mandamento. E o 4º mandamento, o dia é selecionado, separado por Deus, dentre os dias da semana para adorá-lo. Então, a quem eu adoro, como eu adoro, o que eu falo e no dia em que eu adoro. E o elemento importante que deve ser frisado aqui é que no segundo mandamento você percebe uma construção de informações muito maior, uma construção maior do que o primeiro. O primeiro é uma declaração sucinta, não terás outros deuses diante de mim. Não é? E esse mandamento, o primeiro mandamento, ele requer 3 coisas básicas. Primeiro, ele requer que eu conheça a Deus. Veja, se eu não vou ter outro Deus diante de Deus, é necessário conhecimento. Então Deus precisa ser conhecido. Segundo, ele precisa ser reconhecido. E o reconhecido aqui, não eu sei que ele é Deus, mas o reconhecimento, ele é meu Deus. Perceba que a introdução do mandamento é assim: eu sou o Senhor, teu Deus. Esse não é apenas o conhecimento, é o reconhecimento dele. E o terceiro, a adoração. Eu cultuo a Deus com base nessa relação. Sim. E o conhecimento. Então, aí envolve um princípio geral da adoração. Mas quando vem para o segundo mandamento, eu tenho nele, literalmente, detalhes. Né? E ali a quantidade de informações muito maior do que o primeiro mandamento. Porque até a criação diz que é um Deus único. Sim. Paulo aos Romanos vai dizer isso, a divindade, o seu poder, a sua glória. Mas a criação não pode dizer como adorá-lo. Sim. Então ele precisa descer aos detalhes. Ele precisa dizer para mim como tem de ser. E aí o segundo mandamento, a construção da informação, a quantidade de informação que tem ali, não é? Como o meu teólogo favorito, Thomas Boston, costuma dizer, né? E aí costuma dizer nos seus escritos, ele diz assim, né? Nem acima do céu eu posso fazer a imagem dele, nem abaixo, nem na terra, nem abaixo da terra. Só no inferno é permitido fazer. E nenhum outro lugar é permitido fazer. Nenhum lugar é permitido fazer. Só no inferno, ele diz. É do inferno que procede a idolatria. As imagens falsas. As imagens falsas, exatamente. Então, a lógica é necessário tanto detalhe, tanta informação, porque requer conhecimento. Ora, para você entregar flores para sua esposa, sabendo que ela vai gostar, é porque você a conhece. Isso, perfeito. Eu não posso entregar a Deus aquilo que eu não sei quem ele é, nem o que ele requer. Perfeito. A adoração é impossível nesse sentido. Perfeito. Reverendo, qual a diferença entre princípio regulador do culto e princípio normativo do culto? O princípio regulador do culto, ele parte de um princípio. Todos os dois têm a palavra princípio, né? Mas um é aquilo que Deus ordena, o outro é aquilo que ele não proíbe. Então, imagina o seguinte, eu vou adorar a Deus com base naquilo que ele não proíbe. Então, Deus não proíbe muita coisa, logo, tudo aquilo que não é proibido pode ser permitido no culto. Certo? Há um elemento, e é engraçado isso, porque você vai encontrar isso muito nas igrejas episcopais, né? Esse conceito muito claro, de que você vai entregar a Deus, vai entregar a Deus um culto, não aquilo necessariamente que ele tenha ordenado, mas aquilo que ele não tenha proibido. De forma distinta, o princípio regulador do culto vai dizer, nós não entregamos a Deus na forma de adoração o que não foi proibido, mas somente aquilo que foi ordenado. Aquilo que ele mandou fazer. E é interessante, há um texto que nos ajuda a entender um pouco isso, que é o texto de Levítico, no capítulo 10. Né?
o primeiro culto dentro do tabernáculo. Quando os 2 filhos de Arão, não é, Nadab e Abiú, eles vão oferecer. Você imagina, irmãos, chega ali, os 7 primeiros capítulos de Levítico descrevem como deve ser os sacrifícios, todos eles. Uma riqueza de detalhes Muito grande. Depois, como o sacerdote deve lidar com o sangue, com cada detalhe. Posteriormente, ele vai ajustar o tabernáculo. E no capítulo 9, finalzinho do 9, eles vão oferecer sacrifício onde vai vir o fogo do céu que vai tocar no altar, e o altar vai ser aceso, podemos dizer assim, né? E aquele momento vem o capítulo 10, quando os filhos de Arão adentram para adorar o Senhor. E o texto, se você prestar bem atenção no verso 1 e 2 de Levítico 10, é um detalhe intrigante. Ele diz assim, né? Eles ofereceram um fogo estranho que Deus não havia ordenado. Veja, eles não foram mortos ali porque eles entregaram a Deus alguma coisa que não foi proibida. Eles foram mortos porque eles entregaram a Deus aquilo que não foi ordenado. Perfeito. Então, esse é o princípio do culto. Não é? O nosso coração, ele naturalmente, não é? Deus, ele tem tanto cuidado nessa área, irmãos, que ele estabelece uma riqueza de detalhes no modo como ele é para ser adorado, né? Que às vezes elas levam a gente a confundir o Antigo com o Novo Testamento. E é isso, eu vejo muitos colegas que dizem o seguinte: no Novo Testamento nós não temos esses detalhes todos, só no Antigo Testamento. Sim. E aí eu diria assim, vamos imaginar a seguinte cena. O Antigo Testamento ele é descrito como sombras e tipos. Sim. É o que a Bíblia ensina, né? Tipos e sombras. Nas sombras e no tipo, nós sabíamos como adorar com detalhe. Aí veio a luz, agora eu não sei mais. Cada um faz o que quer. Você entende? Então, a luz, nesse caso, são trevas. A luz é trevas, nesse contexto. Sim. Porque exatamente o oposto. A luz, ela veio para que eu pudesse entender como eu posso aplicar os princípios da lei cerimonial que foram abolidas em Cristo agora, na nossa época. Não é? Então, se eu pensar bem, olhar para a estrutura do texto, né, o que Deus requer de mim, o que Ele exige de mim, o que Ele ordena, está revelado na Escritura. E aí vem os princípios, né? Por que alguém pode dizer assim? Certa vez eu como seminarista, né, no SPN, eu fui a um congresso ali em Caruaru, na época do famoso Caio Fábio. Certo. Da Vinde, da né? Vinde, toda Vinde. Vinde, isso mesmo, muito bom. E eu estive lá como seminarista, foi um grupo do seminário, nós fomos lá para ouvir. E aí eu estava participando em um grupo de estudo onde estava se falando sobre demônios locais, né? Territoriais. Territoriais, isso mesmo. Na época estava bombando. Estava bombando nessa época, então, e tinha um grupo de debate sobre o assunto, eu fui lá ouvir esse assunto. E aí a pessoa tratando do tema, e aí eu perguntei para ela qual é a base bíblica que ela tinha para defender isso. Aí ela me saiu com essa, ela disse, você pode notar que Deus, quando entregou a terra a Israel, ele dividiu segundo as tribos, cada um tomou posse de um pedaço de terra. E aí vem a ideia dos demônios locais ou territoriais. Sim. Aí então eu parei e perguntei, né, eu insisti na pergunta disso, você está me dizendo então que Deus ele dividiu essa terra para nos ensinar que existem demônios territoriais, esse é o foco do ensinamento? Aí pronto, aí começou a confusão, bate-boca, você imagina que não foi muito espiritual o processo. A ideia é que há uma base bíblica para isso. Qual é? Aí ele pega um versículo.
Então, muitas vezes as pessoas vão justificar algumas práticas no culto com esse tipo de análise. Uhum. Então, eu não posso fazer isso. Eu preciso ter isso informado no texto e praticado na própria escritura por aqueles que vão proceder, não é? Aqueles que virão após eles. Isso se torna uma realidade. Uhum. E a igreja reconhece isso. Agora, eu não posso simplesmente, com base no versículo, e alguém... Por que eu posso, então, soprar o Espírito sobre alguém cair? Uhum. Qual a base? É porque Daniel, quando viu o Senhor, caiu. Uhum. Então, entende? Qual é a lógica disso? Não há lógica. Há um versículo. Mas se eu posso dizer para você que eu preciso da Bíblia para poder entender o que eu devo praticar num culto, eu preciso entender a Bíblia para saber o que deve praticar num culto. Perfeito. E aí eu costumo dizer o seguinte, concluindo essa fala. Uhum. Nem tudo que está na Bíblia pode ser usado no culto. Mas tudo que é usado no culto tem que estar na Bíblia. Perfeito. Eu acho que uma coisa que acontece bastante com relação a isso é quando o pessoal quer introduzir teatro, dança no culto. E eles vão cavucar alguma coisa. Então, por exemplo, você citou a questão da divisão de territórios. Eu não me lembro agora qual foi o profeta, estou tentando buscar aqui na memória, se foi Jeremias, que foi ordenado que ele cortasse os panos. Agora me foge. O profeta que foi ordenado que ele cortasse, assim será a terra, né? Como será dividida a terra. Então ele meio que teve que fazer uma encenação. Depois ele coloca uma mochila nas costas. Você tem o caso do profeta Isaías. Isaías. Que anda então, nu. Isso, até sem, exatamente. Então eu já vi... Não, olha ali, ó. Deus mandou ele fazer uma encenação profética. E o outro, no caso de dança, tem o caso do Salmo 150. Falando sobre a louvar ao Senhor com adufes e danças, né? E tudo flauta, mais. Né? Provavelmente até adufes e flauta, né? Pronto, olha aí. É bom até então. A boa exegese nos ajuda. Há um detalhe interessante que deve ser notado aí, é que o problema todo não é a Bíblia, é a hermenêutica. Sim, teologia bíblica. É exatamente o que... É por isso que se quer um versículo para justificar uma prática, a gente tem que dar uma teologia, né? Sim. A gente tem que dar uma teologia. A nossa tradição não nos permite fundamentar uma doutrina num mero versículo. Perfeito. Ou melhor, vou refazer, não num mero versículo, mas num único versículo. Sim, perfeito. Porque incomoda até um pouco esse uso despropositado e fora de contexto que se utiliza dos textos e aí casos como esse que eu acabei de mencionar são usados, né, assim... Perfeitamente. Bastante. É interessante porque das duas, né? Ou tenta desconstruir toda uma teologia, não, deixa o Antigo Testamento aí de lado, vem pro Novo. Como não tem no Novo, aí começa a rodar. E não chega em canto nenhum. Sim. Exato. Ou tenta reduzir. É perfeito. Não, pega um versículo, aí fica insistindo no versículo, como se isso fosse também dar respaldo em toda a nossa tradição, como o senhor falou no início. Eu tenho um conjunto de teólogos mostrando pra gente a relevância disso. Exatamente. E a aplicabilidade, e a interpretação, e o uso. Né? Ora, irmãos, quem nega a verdade de que a doutrina ela não é só expressamente declarada, mas ela é logicamente deduzida, são os que negam, por exemplo, a Trindade. São os que negam a dupla natureza de Cristo, divina e humana. Porque eles carecem de uma declaração única. Propositiva, né? Propositiva. E não funciona assim. Né? Não, é uma má teologia. Exatamente. Veja, alguém lê um versículo e diz assim, o Senhor dizendo, o Pai é maior do que eu. Pronto, acabou. Então Jesus não é Deus. Perfeito. Aí você fez Acabou. toda uma confusão, você desconstruiu toda uma teologia. E que Cristo lidou com isso na interpretação da lei. Quando eles citaram a lei. Veja que está escrito, revelado por Deus a Moisés, não adulterarás. Jesus Cristo disse, preste atenção no que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, como é isso? Porque o que eles estão colocando como adultério é apenas o aspecto externo, físico, que Cristo vai dizer, se você olhar. Então, você entende? Você pode usar a letra e matar o texto.
Aham. Ele foi fiel ao texto. Está lá na lei, não adulterarás. Mas a interpretação não é aquela. Sim. Acho Entendeu? que dentro dessa ideia, uma coisa que incomoda os críticos do princípio regulador do culto é que eles dizem assim, não, quando você fala de princípio regulador do culto, você fala de uma tradição cristã, uma tradição reformada, que está associada a alguma liturgia, né, alguma estrutura desse culto. E uma pergunta que eu queria fazer para você, dentro, né, daquilo que esse assunto compreende, é como que a gente pode, primeiro, observar a diferenciação entre falar de princípio regulador do culto a partir da teologia bíblica e não a partir meramente da tradição, ainda que ela seja importante, ela tem o seu valor, o seu lugar, mas especialmente a questão da cultura europeia que a gente recebeu através, inclusive, dos americanos, né? Nós somos netos, né, dos europeus. Então, como é que a gente pode desvincular a coisa? O princípio regulador do culto é uma coisa, a cultura, seja de Westminster, seja dos holandeses, que vieram para cá e plantaram as igrejas aqui, como é que a gente pode fazer essa diferenciação? Dos próprios americanos, né? Sim. Isso. Eles vão tentar acusar a gente de alguma desvirtuação aí. E aí vem a coisa do imperialismo, né? Essa coisa de achar que essa sobre discussão, nós... né? Mas veja, irmãos, o grande ponto aqui é que o princípio regulador do culto ele é um princípio que aplicado à igreja em todas as épocas. Isso. Né? Orar, pregar, ler as escrituras, administrar os sacramentos. É supracultural isso aí. Isso aí, entende? Não é? Aí vem, não é, cantar, que é a grande discussão, só os salmos ou não. Sim, sim. Não é? Mas o grande ponto nosso é fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. Então isso não é uma discussão da cultura, isso é bíblico, isso é arraigado na Escritura. Perfeito. Esse é o debate, por exemplo, que as pessoas tendem a estabelecer quando vão lidar com o fato da mulher ser ordenada ao ministério pastoral. Aí eles pegam um texto de Paulo a Timóteo e dizem ali é cultural. Isso. Então isso é uma cultura, né? E quando eles dizem isso, você vai para o texto e Paulo diz, não, eu estou usando a base da criação. Isso. Primeiro foi formado o homem, depois a mulher, por isso não pode. Então a lógica, né, é cultural quando eu quero me rebelar contra a Escritura. Né? Então esse argumento da cultura é muito mais o desejo, eu não posso generalizar também, tá certo? Mas pensando no aspecto mais prático, né? Muitos que pensam assim, eles querem na verdade se rebelar contra a simplicidade do culto. Isso. Que talvez esse seja o grande modelo, a simplicidade do culto bíblico. Né? Então, pregação, oração, ensino, né? Melhor, leitura das escrituras, certo? Sacramentos, votos quando necessário. Sim. Né? E isso é ordenado pelo Senhor. Pronto, eu vou me satisfazer nisso aqui. Sim. E a grande maravilha, irmãos, é que você vai ler, por exemplo, o 7º capítulo da Confissão, que trata sobre a doutrina do pacto. E aí, no 5º e 6º parágrafo, no parágrafo 5º e 6º, você vai ver lá a diferença entre como o pacto da graça era administrado no período do Antigo Testamento e como o pacto da graça é administrado no período do Novo Testamento. Aí ele fala lá que era no Antigo Testamento, era por lei, promessas, sacrifícios, cordeiro pascal, circuncisão. Agora, no Novo Testamento, o mesmo pacto é administrado com a palavra e a administração dos sacramentos. E aí veja o detalhe. Embora em menor número, mas entre o 5º e 6º parágrafo tem um detalhe. Cristo, a essência, chegou para onde todas essas coisas apontavam. E aí eu tenho, então, no Novo Testamento, a simplicidade. Aí a confissão diz assim, mas em maior glória. Que coisa extraordinária. Perfeito. A glória não está na suntuosidade nem na grandiosidade dos eventos.
mas está em Cristo. Uhum. É a glória. Isso é tão interessante que Ageu vai dizer isso na sua profecia. A glória desse templo, detalhe, que era inferior ao templo de Salomão. Uhum. Ele diz, é maior do que a glória do templo de Salomão. Porque quanto mais longe eles estão de Cristo em termos de tempo, maior a necessidade de sombras e tipos. Quanto mais perto de Cristo, eles vão perdendo a força, diminuindo de tamanho. A terra era só Judá, o templo era menor, não se comparava. Até chegar a Cristo. Cristo chega e diz, eu sou o santuário. Ele diz, quem vem a mim e eu lhe darei descanso. A terra era a entrada no descanso. Eu tenho, então, a glória do Evangelho na pessoa de Cristo. Sim. Então, eu posso fazer um culto simples, segundo o que Deus me ordena na palavra, com glória, com a maior glória do que do Antigo Testamento. Sim. Porque Cristo está presente no nosso meio. É interessante também porque muitos tentam reviver esses cenários do Antigo Testamento. Como o Senhor disse aí pra gente, né? A distância mostra a suntuosidade. Mas a gente já vive no tempo que Cristo determinou. Exatamente. Então a gente está vivendo a glória dele. Por que querer deturpar determinadas coisas? E aí, querer trazer... eu acho que é interessante, Rodrigo, pensar... por que nós não celebramos as festas judaicas? Eu uma vez me meti num rolo tão grande, eu fui falar numa igreja, e eu disse, por exemplo, fazer a festa da colheita. E quando eu desci, terminei de falar na igreja, eu desci, tem lá embaixo uma placa, amanhã a festa da colheita. Eu disse, misericórdia. Então, assim, eu falo aqui com tranquilidade que eu sei que não tem esse problema, mas assim, é verdade que eles tentam trazer, quando você tenta trazer essas práticas do Antigo Testamento para cá, o princípio é o mesmo que Paulo diz aos Gálatas. Se você se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque tudo isso apontava para ele. A glória da vinda dele, da chegada dele, torna tudo isso obsoleto. Se eu pratico isso ainda hoje, ele não veio. Ele não é necessário. Sim. Isso é estranho. Perfeito, perfeito. Eu acho que uma coisa também que se coloca muito com relação ao culto, especialmente dentro da perspectiva reformada, um culto mais simples, como você está colocando, é que alguns falam assim, mas esse culto é muito frio. E aí a brincadeira é, como é que a gente analisa a temperatura de um culto? Nesse tempo de Covid até dá. Tem pessoal lá fora com... Né? Não, faz o termômetro, espiritual. Mas exatamente. O ponto é o seguinte, irmãos. Eu não me atreveria a orar se eu fosse fazer alguma coisa que Deus não mandou. Como é que eu vou dizer? Abençoa a igreja na nossa desobediência. Mas se ele me manda orar, se ele me manda pregar, se ele me manda cantar salmos e hinos, se ele me manda cantar, se ele me ordena fazê-lo, eu posso orar, dizer, Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós. Sim. Porque nós estamos aqui fazendo o que o Senhor nos manda fazer. Nós não vivemos, nós não praticamos e nem buscamos fazer aquilo que por nossa metodologia levará a igreja à tua glória, à tua presença. Sim. Mas nós queremos fazer o que o Senhor nos manda fazer. Então, Senhor, nos abençoa. Então, nos ajuda, derrama a tua graça sobre nós. Eu lembro de um dos textos que mais do Jeremiah Burroughs, um puritano do século XVII. Ele tem uma coleção chamada Gospel e alguma coisa. Então, Evangelho e remissão, Evangelho e restauração, Evangelho e culto, Evangelho e revelação. Tem uma série. Então, nesse volume Evangelho e restauração e revelação, ele diz assim, num dos pontos dele, ele diz assim, olha, pregue a glória de Cristo todo domingo. Não se canse. Ore, clame ao Senhor para que a glória dele seja derramada sobre a igreja. E pregue com simplicidade a glória do Evangelho de Cristo na palavra. Talvez não aconteça nada nesse domingo.
Não tem problema. Volte, ore, clame a Deus. Peça a Ele que derrame o seu Espírito sobre a igreja. De novo, no outro domingo, pregue a glória de Cristo. Talvez não aconteça nada, ele diz. Volte de novo. Se prepare, clame, busque a Deus. Porque ninguém sabe o dia em que os céus serão abertos e a sua glória será derramada sobre a igreja. Então, esteja no caminho de Deus para ser abençoado por Ele. Tomé faltou o primeiro culto. Cristo entra, ele não estava presente. Ele ficou incrédulo. Não se ausente da casa de Deus. Porque você não sabe o dia que o Senhor derramará a sua graça sobre a igreja. Amém. E essa é a lógica. Isso aquece o nosso coração. Isso dá expectativa para nós. Sim. Todo domingo, na certeza que o Senhor um dia vai derramar sua graça sobre nós. Mas todo dia, ordinariamente, toda a pregação, ele fala com um, ele quebranta o outro. Ele aquece o coração de ele, enche de esperança o que desesperançado. Ele corrige, né, o crente. Amém. Né? E quem pode orar para fazer alguma coisa que Deus não mandou? Amém. Não tem. Senhor, nós vamos fazer um teatro agora, derrama a tua graça sobre nós. Sai da frente que pode vir fogo. Verdade. Entende? Sai da frente que pode vir fogo. Sim. Mas não do espírito. Fogo, A temperatura aí não vai ser boa. Não vai ser boa, exatamente. Não vai ser boa. Exatamente. Essa temperatura aí não vai ser boa. Eu acho que é isso aí que você coloca num ponto muito importante. Acho que os nossos ouvintes precisam entender o que nós estamos enfatizando aqui. A temperatura do culto, né? O culto é bom, um culto é agradável, não é quando você sentiu um arrepio no seu braço, não é porque você saiu de lá suado e cansado de tanto ter levantado suas mãos ou dançado, não é porque você ficou emocionado porque teve um músico virtuoso que fez ali as suas notas menores e acertou seu coração. Não é por isso. É porque a palavra do evangelho foi pregada e a glória de Deus foi exaltada. Exatamente. Ronaldo, você imagina Cristo dizer assim aos discípulos? Essas são as palavras de Cristo, lá em Lucas. Isso não está em outro evangelho, mas em Lucas está lá. Quando ele vai instituir a ceia. Diz assim, eu desejo comer convosco. Você sabe o que é isso, Senhor? Eu desejo estar convosco. O Senhor está dizendo, em todas as suas ordenanças, na pregação ele está conosco, na oração. Então, eu desejo estar. O que é que você deseja? O que é que me aquece o coração? O Senhor marcou encontro comigo ali. E ele deseja estar ali. É por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Porque é lá, nos sacramentos, na pregação, nas ordenanças de Deus, é que a igreja será de fato abençoada por ele. É interessante quanto a igreja perde com essa simples orientação. Essa simples, o Senhor espera. Perfeitamente. A gente não deveria estar esperando nada. Ele nos espera. Tem uma pergunta no Catecismo Maior, irmãos. Porque Deus não manda apenas pregar. Os nossos pais, eles foram na Escritura buscar até como eu devo pregar. Né? Então, é maravilhoso. Se você for lá na pergunta 160 em diante do Catecismo Maior, você vai encontrar tudo isso. Eu devo pregar com fidelidade, com fé, aplicando, com sabedoria e com sinceridade, buscando a glória de Deus e o bem da igreja. Então, isso é o que está no meu coração, o que eu vou fazer. Não é? E saber que Deus deseja me abençoar. A igreja, como é que eu participo do culto? O culto, ele não tem participação. Ninguém vai lá na frente fazer uma participação especial. A igreja, ela aprende, isso ensina a igreja constantemente, irmãos.
O culto é participativo. O culto é um diálogo pactual. Deus fala e a gente responde. Deus diz, vinde adorar em meu nome. A gente se levanta e ora e canta ao Senhor. Depois ele diz, essa é minha vontade, essa é minha lei. A gente se curva e pede perdão pelo nosso pecado. Depois ele anuncia dizendo, os teus pecados estão perdoados. A gente volta e diz, Senhor, graças nós te damos pelo perdão. Aí depois nós cantamos um cântico nos preparando para ouvir a sua palavra. E ele fala com a igreja. Quando ele termina de falar com a igreja, nós nos levantamos e cantamos um salmo, um hino de resposta, dizendo ao Senhor que aquilo que foi pregado, nós cremos. Sim. Essa conversa pactual. Sim. Esse é o diálogo do culto. Uhum. Então a igreja participa. Não há participação especial. A igreja toda participa do culto. E é um movimento belíssimo, né, pastor? Exatamente, exatamente. Mas deixa eu botar um pouquinho de lenha na fogueira. Por que não? Princípio regulador do culto e salmodia exclusiva. Por que colocam esse peso nas costas de quem costuma seguir o princípio regulador? Veja, irmãos, mexer no entendimento da confissão é complicado, historicamente. O que é que a confissão quer dizer por salmos é complicado. Você vai ter muita discussão aí, que não é só salmos, também é uma parte do cânon, mas pode ser os profetas, entendeu? Muita história. Mas o que nossos pais queriam dizer por salmo é difícil, né? Eu não tenho problema, né, em dizer para os irmãos que cantar os salmos é aquilo que você tem ordenado na Bíblia claramente. Você vai para o Saltério, está lá. Salmodiai ao Senhor, salmodiai ao Senhor. É uma ordem de Deus. Então essa é uma ordem bíblica. Uhum. Então eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não sou, e aí é uma questão pessoal, né? Eu amo cantar os salmos, mas eu não sou convicto da salmodia exclusiva, né? Porque eu entendo que aquilo que é ordenado por Deus nos salmos, para se cantar, a gente canta com alegria os salmos, né? É exposto com uma teologia cristocêntrica posteriormente. Então, a gente pode trazer Cristo para dentro dos salmos e fazer essa letra mais gloriosa nesse aspecto, né? Não mais gloriosa, mas porque Cristo está revelado no salmo com muita clareza, sem dúvida alguma. Sim. Então, no meu entendimento, e aí o que é que nós fazemos como igreja local? Nós cantamos com a maior frequência os salmos. Então, todo domingo nós cantamos o salmo. Se nós cantamos 3 cânticos num culto público. Sim. São 3 cânticos. É o cântico de adoração, que normalmente é um salmo, um cântico de preparação para a pregação e um cântico de resposta à pregação. Então são 3 cânticos que nós cantamos. Normalmente são 2 salmos e um hino. Certo? No nosso entendimento, né, e eu não teria problema nenhum, eu digo aos irmãos com toda a tranquilidade, de cantar só o salmo, não teria problema algum. Uhum. Mas eu sempre digo isso para a minha igreja, eu digo isso para os membros da igreja. Chega lá os jovens na nossa igreja que são salmodia exclusiva daquele que quando canta o hino nem fica de pé. Né? E aí eu chamo, pastoreio, converso. E quando eu os vejo ali, não é, submissos e obedecendo e cantando os hinos da igreja, eu fico feliz com isso. Porque necessariamente nosso entendimento bíblico é que eu devo cantar apenas o que Deus me manda cantar. Uhum. Então, os salmos são declaradamente ordenados por ele. Os outros cânticos precisam ser bíblicos. Então, por isso, muito cuidado com o que você canta na igreja, se não for bíblico. E aí, para não corrermos grandes riscos, nós preferimos os bons hinos antigos da igreja. Uhum. Entende? Então, já experimentados pela história. Uhum. Já a igreja já declarou que aquele cântico ali é fiel. Uhum. Então, tá tudo ok. Vamos cantar. Então, a gente canta os salmos e hinos. Então, você vê um filho seu tomando banho e cantando um salmo. Uhum. Isso é glorioso, né? Ele não está cantando Aline Barros, não tá, e ele já me ajuda um bocado. Exatamente. Eita, bom demais. Eita, Uriel. Pessoal, perguntar não ofende, viu? Mas é interessante, pastor, porque a gente vive hoje dentro da igreja, pensando como pastores da igreja, a gente vive numa crise de pessoas que consumiram o gospel, tem aquele ardor, e muitas vezes a gente está preocupado com
com a música bíblica. Então o problema não é o artista, o problema muitas vezes não é o ritmo que a música foi construída, mas é porque a música a gente tem problemas teológicos. Por outro lado, a gente vai ter um outro grupo da igreja querendo que a gente cante só o salmo. Então, assim, tem que ter muita sabedoria e tem que ter muito conhecimento teológico. E assim, irmãos, vamos lá. Normalmente eu tenho amigos meus que só cantam salmos, mas são muito tranquilos, assim, não são aqueles de estar fazendo Brigando. confusão com ninguém, são pessoas que estão ali na igreja ensinando isso. No nosso conselho, o que nós decidimos fazer foi o seguinte, e aí, por favor, não é um julgamento aos meus amigos, pelo contrário, é o reconhecimento de que o que eles fazem também é justo e eu entendo como sendo tranquilo, não tem problema com isso. Mas nós, como igreja local, o que nós decidimos fazer foi, nós vamos dialogar. Se nós formos cantar só o salmo, a gente perde contato com a nossa denominação. Uhum. Entende? A nossa igreja, ela está longe disso. Então, eu não quero só ser fiel, eu quero abençoar a minha igreja, a minha denominação. Uhum. Entende? Abençoar não é simplesmente fazer da igreja cantar salmodia exclusiva, mas eu tenho desejo de que a igreja aprenda a cantar os salmos. Não necessariamente exclusivamente, mas inclusivamente. Uhum. Não é? Trazer os cânticos de salmo para dentro do culto é uma grande maravilha. Sim. Então, assim, no meu entendimento pastoral, aí vai um aspecto pastoral, né? Que além da minha convicção de não ser salmodia exclusiva, com base em alguns princípios, que aqui não cabe a discussão nesse momento, mas com alguns argumentos que eu posso tentar demonstrar por que eu não sou salmodia exclusiva, mas entendo que há uma ordenança clara para cantar o salmo, eu digo para a igreja, a nossa denominação, nós temos extremos na nossa denominação. Uhum. E se a gente não estiver disposto a ter esse equilíbrio aqui nesse momento, a gente perde a nossa oportunidade de servir a igreja. Sim. A gente vai se fechar num gueto, a gente não vai se comunicar com ninguém e vai ser difícil trabalhar. Né? E nesse aspecto tem Só sido uma grande para bênção. ajudar os nossos ouvintes, você disse que não ia tratar exatamente do ponto, mas talvez eu acho que seja isso que mexe aí no seu coração. Os textos do Novo Testamento, né, de Efésios, né, e de Colossenses. Esses dois textos são talvez a maior evidência para você que há uma prescrição para cânticos não inspirados, que são compostos a partir das escrituras, mas que são falados e cantados pela igreja dentro da doutrina bíblica. Eu não entraria nesses textos particularmente, que são complexos, né? São de exegese complexa. Eu diria o seguinte, nós temos outros cânticos, além dos salmos, na Bíblia. Efésios capítulo 1. E, por exemplo, o Cântico de Maria, você tem que Calvino incluía também, não é? Sim. O Magnificat. Não é? Você tem o Cântico de Ana, não é? Então, você tem vários cânticos nas Escrituras que mostram, não é, que o cântico é uma demonstração clara de uma teologia bíblica fundamentada na experiência. Então, o salmo é a experiência do salmista diante da lei de Deus. Né? Então, a lei de Deus sendo aplicada à vida e à história do salmista. Nesse aspecto, eu posso imaginar e acreditar nisso, sabe? Que nós temos regulado na Escritura a ordem de cantar os salmos. E eu tenho exemplos de outros cânticos. No Novo Testamento. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Perfeito. E isso, então, me dá tranquilidade. Alguém poderia dizer, né, o cântico que tem lá em Apocalipse, né, o cântico do Cordeiro. Né? Alguém disse, veja, qual é a diferença? Né? Eu vou citar aqui um teólogo que também não é salmodia exclusiva, ele disse assim, qual é a diferença do cântico do Novo Testamento, né, especialmente aquele de Apocalipse, para os salmos? Ele disse, a diferença é que a gente cantava ao Cordeiro que ia ser morto. E Apocalipse canta o cântico ao Cordeiro que foi morto. Então nós cantamos esse princípio, a promessa e o cumprimento. Nós podemos fazer isso. Perfeito.
Uma coisa importante dentro do princípio regulador do culto, que eu queria que você tratasse pra gente, será que a gente está falando apenas de questões externas? Ou o princípio regulador do culto também fala do coração do adorador? A lei de Deus, irmãos, ela, no pergunta 99 do Catecismo Maior, vale a pena dar uma olhada lá. Ela disseca como a lei deve ser interpretada. Então, os aspectos externos e os aspectos do coração. Então, se eu tenho que adorar a Deus na forma, você imagina interiormente. Então, é claro que adorar a Deus apenas na forma correta não me faz um verdadeiro adorador. Me parece que Cristo ensina isso à mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, não apenas segundo a verdade, mas em espírito também. A lógica é pelo espírito, através da obra do espírito, não é? No coração. É claro que sem essa verdade no íntimo do homem, não tem como você adorar a Deus verdadeiramente. Ora, não adianta, irmãos, fazer nada para Deus como Ele ordena, sem crer nele. É impossível adorar a Deus sem crer nele, sem confiar nele. Da mesma maneira, você imagina, nós estamos lá, imagina alguém que é salmodia exclusiva, ou alguém que defende qualquer tese mais radical, seja lá qual for, e ele está fazendo aquilo que é ordenado. Mas não pense que é só a forma, porque se o coração dele não está devotado àquilo, quebrantado diante daquela verdade, qual o princípio da adoração? Não há significado algum. Por isso, se a lei nos ordena adorar externamente, na forma correta, você imagina no coração. E lembre-se disso, há um tribunal e um trono na adoração. Há um tribunal e um trono na adoração. Um tribunal claramente revelado quando os filhos de Arão adoraram e foram julgados imediatamente. O culto tem um tribunal. O Senhor vê o nosso coração e vê a forma como nós adoramos também. Para a gente poder encerrar, pastor, uma última pergunta. Como é que a gente pode definir liturgicamente um culto que agrada a Deus? A gente já ouviu o senhor dando uma pincelada aí, mas para ajudar e deixar mais claro para as pessoas, como é que a gente poderia definir isso? Não existe vamos chamar assim, uma ordem litúrgica que todos devem seguir, mas há um princípio daquilo que deve ser usado. Então, vamos dizer o seguinte, irmãos, os elementos do culto, quais são? Esse é o grande ponto. Oração, cântico dos salmos e hinos, certo? Leitura da palavra, oração de novo, encharcado por oração, pregação, administração dos sacramentos. Essa é aquilo que Deus requer de nós. Aquilo que é básico do culto. E que é glorioso do culto. Então, o que passar disso, o que você acrescentar nisso, que não tem nenhuma relação com a Bíblia, você está adicionando alguma coisa à palavra de Deus. Isso trará certamente juízo sobre nós. Sim. Na sua igreja, para os nossos ouvintes saberem, você é pastor, você prepara a liturgia, né? Isso. Na sua igreja, quando você prepara a liturgia, qual é a ordem do culto? Nos definir um exemplo, né? Pronto, vamos usar um exemplo, como é que funciona. A gente tem a chamada adoração, certo? A leitura de um salmo, qualquer texto na Escritura, seja no Novo Testamento, qualquer outro lugar. Depois, oração de adoração e invocação. É a resposta à convocação divina para adorá-lo. Posso só fazer um parêntese? Porque quando a gente fala de invocação, geralmente os nossos irmãos, né, geralmente a igreja, pensa assim, tá invocando Deus é porque ele não está presente. Sim, né? Mas o invocatio, né, o invocatio tem essa conotação, não porque Deus está sendo convidado, mas porque nós estamos aí conduzindo a igreja a lembrar-se do Deus que já está presente, invocando as suas bênçãos. Perfeitamente. Né? E aí, o que nós estamos, não é a presença dele, mas a bênção dele sobre nós. E aí, irmãos, nesse momento a gente ora
para que Deus abra os nossos olhos, Uhum. para que a gente possa enxergar, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abra os nossos olhos, não é? O nosso entendimento. Sim. Então é a oração que nós pedimos a Deus, que no momento que nós estamos olhando para Ele, nós sejamos transformados à imagem dele. Sim. E aí depois da oração vem um cântico de louvor ao Senhor. Toda a congregação canta um salmo, um hino ao nosso Deus. Aí vem a leitura da lei de Deus, a leitura onde é o momento de contrição, né? A lei de Deus é lida e logo após a leitura um breve comentário sobre a lei específica e o que nós devemos fazer. E aí vem a confissão de pecado. Depois da confissão de pecado nós lemos um texto onde Deus ensina que os nossos pecados foram perdoados definitivamente por Cristo. E sempre um texto no Antigo e Novo Testamento nós lemos. E aí vem a oração chamada pastoral, oração de ações de graças e súplicas. Essa é a oração mais longa, né? Dura entre 5 a 10 minutos. Lembra de com pontos específicos da igreja, Isso, né? cara, orar pelos enfermos da igreja, mas primeiramente pelo perdão dos nossos pecados que nós ouvimos na palavra e oramos por cada família da igreja, cada membro, não nome por nome, mas aqueles que estão mais necessitados, nós oramos. E a oração mais longa, né? E aí depois da oração vem, a igreja fica de pé e nós vamos ler a palavra continuadamente. Pela manhã, o culto da manhã nós lemos o Antigo Testamento e no culto da noite nós lemos o Novo Testamento. Nesses 10 anos nós já lemos todo o Novo Testamento, já estamos de volta e nós já estamos no finalzinho de novo do Novo Testamento, Que coisa pela boa. segunda vez. E no livro, e nós estamos no Salmo de número 42, No Antigo no Testamento. Antigo Testamento. Já lemos até ali, Uhum. né, até o Salmo 42. Então, todo domingo um capítulo do Antigo e do Novo Testamento. Depois da leitura, a igreja se coloca de pé e nós cantamos um cântico de preparação, Uhum. onde nós cantamos a Deus para que Ele fale conosco, a sua palavra, e a igreja então se coloca de pé. E nesse momento a igreja senta, e aí vem a pregação da palavra. Após a pregação, a igreja se coloca de pé de novo e nós vamos cantar um hino de resposta, um salmo de resposta. Cantar a doutrina que nós cremos, né, que nós acabamos de ouvir. Nós cantamos a partir daquele momento, terminou o cântico, aí vem a oração e a bênção apostólica. Então, o culto ele é dessa maneira distribuído, Uhum. certo? Tudo isso naquele princípio do diálogo. Deus fala e a igreja responde. Deus fala e a igreja responde. Amém, coisa boa. Nós ficamos muito felizes, né, de tê-lo aqui conosco, nos falando de tema tão importante, claro, espinhoso, né, e foi bênção vê-lo tratar do tema de forma delicada e até mesmo piedosa. Deu para a gente perceber isso, né, com cuidado e toda o amparo mesmo do amor cristão que precisa estar envolvido por esse assunto, porque, infelizmente, mexe com algumas pessoas ficam um tanto quanto incomodadas, mas o que nós esperamos é que você que nos acompanhou até agora, você tenha não só sido edificado, mas mais do que isso, que você possa repensar, se caso seja isso a sua própria experiência, até mesmo como você está chegando a adorar a Deus, né? Como o seu coração diante de Deus, pensando que Ele se preocupa com aquilo que você faz, com aquilo e como você se achega ao Senhor. E o nosso desejo é que tudo isso aqui tenha produzido essa motivação no seu coração e que você possa desenvolver ainda mais o seu amor para com Deus e para com o culto ao Senhor. Se você esteve aqui conosco, nós esperamos que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você comente, que você possa espalhar essa semente a fim de que ela chegue a mais pessoas. Essa é a nossa vontade e que você possa ser abençoado pelo Senhor. Muito obrigado, reverendo, e até a próxima.